daquele momento, né, que ele encontra com ela, ele acaba fazendo um pedido para que ela pudesse ser a intermediária do seu romance. Seu romance era apenas a retratação de um crime, que havia adultério, que havia suicídio, que não consolava ninguém. Então, vendo que aquela obra não era uma obra patrocinada pela moral cristã, pela moral espírita, ela se nega. Dá a ele um caminho, mas ele afasta-se sem dizer se aceitou ou não. E durante 27 anos, ele participa com ela dos estudos e dos trabalhos, mas de uma forma incógnita, sem se mostrar, sem dizer a ela que estava presente. E depois de 27 anos, ele retorna e mostra-se agora preparado para a reencarnação, preparado para um trabalho novo, para uma reparação. E aí ela, então, tenta arrancar-lhe o nome ainda. E ele diz, não, é uma vida que eu quero esquecer. Sou apenas aquele amigo que agora caminha para uma realidade melhor. Chegamos, então, aos 3 últimos capítulos desta obra, né? Capítulo 8, Sutilezas da Mediunidade. Neste capítulo, ela vai contar para nós uma série de fatos, de experiências. Se não me engano, são 7 historinhas, todas pequenas, mas de fatos acontecidos e que passam pelas sutilezas da mediunidade. Como de costume, ela abre o capítulo com uma frase, essa retirada do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, no item 9, quando se diz: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Como telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus deu ao homem a mediunidade. E talvez eu não consiga fazer a partir de mim, mas uma obra como essa que estamos estudando é um ponto, é uma lente de pesquisas profundas no campo da mediunidade. A partir da observação, do estudo e da dedicação, nós passamos a antever a vida espiritual que nos aguarda. Quantas e quantas pessoas temem a morte, achando que estão caminhando para um vazio, para o nada, para o sofrimento, para a decomposição cadavérica, para todas as torpezas que o corpo sim passa pela degradação biológica. Mas a morte nada mais é que uma porta que se abre para a vida a partir do momento que ela nos encontra com a consciência tranquila de ter feito o bem no limite de nossas forças, de ter evitado o mal também no limite de nossas forças. E ela abre esse capítulo dizendo para nós: acreditamos sinceramente que a mediunidade nas profundidades e verdadeiras potencialidades ainda é desconhecida dos estudiosos espíritas. Olha que frase profunda. Acreditamos sinceramente que a mediunidade nas suas profundidades e verdadeiras potencialidades ainda é desconhecida dos estudiosos espíritas. Me lembra um pinga-fogo com Divaldo Franco, quando alguém pergunta a ele algo a respeito disso, se com toda a literatura espírita a respeito da mediunidade, podemos afirmar que conhecemos tudo a seu respeito. E ele sorri e diz, podemos afirmar que ignoramos tudo, porque a mediunidade vai muito além de tudo aquilo que nós conhecemos. Nós estamos tendo a noção de uma ponta de um iceberg. Nós estamos tendo a noção de uma ponta consoladora, já que a nossa realidade ainda é de provas e expiações. Então, nós temos a mediunidade receitista, a mediunidade
de cirurgias espirituais, nós temos a mediunidade de psicografia, de romances, de obras, de estudo, de ficção, nós temos a mediunidade de psicofonia para a retratação dos espíritos em sofrimento, na busca do contato do Evangelho. Temos uma série de outros trabalhos ligados à psicometria, à evidência, à clarividência, ao desdobramento, em exercício de uma faculdade do ser que é co-criador do universo. Então, como nós aprendemos em outras obras, né, principalmente no livro Mecanismo da Mediunidade, a mediunidade se desdobra em efeitos muito mais profundos. E tudo aquilo que nós sabemos até hoje é apenas uma sombra, um pequeno ponto da faculdade em si, como era exercida, por exemplo, por nosso Senhor Jesus Cristo, que enxergava muito além, que conversava com vários espíritos, tanto os imundos como os celestiais, que contribuíram e trabalham ainda na harmonia da sua obra. O próprio médium, diz ela, não a compreenderá, não obstante sofrer sua influência e ser acionado ao seu influxo, até mesmo no desdobramento da vida prática. Então, mesmo o médium estuante, mesmo o médium que tenha uma produção pelo seu trabalho mediúnico, não a compreende. Tem uma vaga noção, tem uma ideia de que ela é, ele é mais movimentado por ela do que o próprio ser que a movimenta. Basta ser a mediunidade, o resultado de um jogo transcendente de sensações e percepções, uma indução de forças intelectivas sobre outras forças intelectivas e também perceptivas, para compreendermos que se trata de uma faculdade profunda, complexa, vertiginosa em suas possibilidades singulares. Se todas as faculdades ou atributos da alma, que Leon Denis denomina potências, conhecida dos homens, estão como que interligadas entre si, dependendo uma das outras na contextura que realiza a individualidade integral, completando-se, harmonizando-se a mediunidade como participante desse conjunto de potências, igualmente estará tão integrada na estrutura psíquica da criatura quanto as demais, fazendo parte, como vemos, do potencial anímico global, que traduz a individualidade imortal, razão pela qual ficou dito que todas as criaturas possuem mediunidade. Então, ela faz uma comparação com o filósofo Leon Denis, quando ele afirma: se todos nós temos sentidos, algumas pessoas podem estar impedidas de exercer, por exemplo, nós temos o sentido da visão. Algumas pessoas têm deficiências e necessitam de instrumentos de correção. Outras podem até não enxergar, mas elas desenvolvem, por isso, outros sentidos, do tato, da audição, do olfato, do paladar. E todos esses sentidos, eles estão interligados. Nós, às vezes, escutamos alguma coisa e lembramos de quadro, então temos as visões mentais daqueles quadros. Nós sentimos algum cheiro e isso desperta em nós memória. Então, nossos sentidos são interligados. E se algumas pessoas, como a Dona Ivone, por exemplo, elas têm em si um sentido espiritual desenvolvido para algum tipo de função, é porque nós estamos privados desse sentido. Não temos a mediunidade tão acurada, tão desenvolvida, porque ainda não nos espiritualizamos para tanto. Mas é um sentido que está interligado como todos os outros. É um sentido anímico, como a visão, como a audição, como o paladar, como o olfato. A mediunidade também pertence ao homem,
Por isso, o codificador deixou bem claro que todos somos médiuns. Porém, essa potencialidade pode ainda estar adormecida, como está adormecida diversas potencialidades que temos, diversas línguas que dominamos através das reencarnações, e agora elas não se manifestam porque não há necessidade da sua manifestação nessa atual existência. Se candidatarmos a um trabalho digno e nos esforçarmos para sermos dignos desse trabalho, pode ser que a mediunidade, então, venha à tona como uma potência, porque ela já existe em nós, em estado latente, aguardando o momento para romper e para produzir. Como diz André Luiz, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Tais potências ou forças são, segundo sabemos até o momento, possuímos além dessas outras preciosas faculdades que não se revelarão no estado de encarnação ou no de evolução espiritual medíocre que estamos, e conforme a denominação da psicologia moderna, as funções conscienciais que poderemos agrupar em 4 categorias básicas, a saber: funções intelectivas, funções sensoriais, funções afetivo-emocionais e funções perceptivas, das quais se salientam, então, a memória, a razão, o discernimento, a atenção, o pensamento, a vontade, o sentimento e a imaginação. Então, nós temos em nós alguns sentidos e teremos outros que se desenvolverão com o tempo. Se nós pegarmos, por exemplo, uma obra que para alguns é polêmica, se não me engano é Carta de uma Morta, o segundo livro da psicografia de Chico Xavier, dos seus 400 e tantos livros, neste segundo livro, ele recebe uma série de mensagens do Espírito de Maria e de São João de Deus, a sua mãe. E numa dessas mensagens, ela faz uma visita ao planeta Saturno. E ela faz uma descrição da sua observação da realidade daquele planeta. Então, ela vai afirmar que lá nesse mundo, todos os seres têm todos os graus de mediunidade, todas as suas peculiaridades, todas as suas formas, todas as suas apresentações, desenvolvida no mais alto nível. E aí a gente vê que entre nós que não temos uma sequer manifestação coerente e eles que têm todas, inclusive aquelas que nós nem fazemos ideia que seja, há entre eles e nós um abismo moral de desenvolvimento pessoal, emocional, intelectual muito grande. E se as possibilidades desse agrupamento de forças imortais se desdobram ao infinito, também a mediunidade, como participante dessas funções sensoriais e perceptivas, ao que a observação indica, possuirá possibilidades de ação e sutilezas ainda desconhecidas dos estudiosos atuais. Nós só temos uma noção da mediunidade dentro das características de um planeta de prova e expiação. Mediunidades consoladoras, mediunidades que reajustam, mediunidades que fazem cirurgias, que corrigem distúrbios, que aliviam problemas de ordem obsessiva. Nós só conseguimos enxergar esse leque. Mas a mediunidade se desdobra para muito além. A mediunidade de materialização, por exemplo, é um princípio da materialização que o espírito faz com o seu pensamento na obra essencial do universo. O nosso planeta é a materialização do pensamento do governador espiritual, que o mantém sobre o seu pensamento. Se um só instante, se um só momento ele descuidar da sua obra mentalmente, ela se degradaria.
Então, o que mantém-nos unidos, o que dá forma e vida a esse planeta, é a essência do pensamento do seu formador ou do seu criador. Da mesma forma que o universo e a matéria-prima criadora do universo, ela é a ressurreição da energia do pensamento do Criador, de Deus. Se um só momento ele deixasse de pensar, esse universo degradaria. Então, nós vemos que o pensamento educado, o pensamento utilizado como uma força universal, é uma das formas de crescimento anímico do ser. Muitos médiuns sabem disso, embora sem compreenderem bem o que com eles se passa. Muitas vezes, receoso de não ser acreditado pelos amigos mais íntimos e temendo ver-se considerado ridículo ou pretensioso, guarda o médium o segredo das mais belas revelações que lhe são facultadas por vontade exclusiva dos mentores espirituais ou por ação mecânica da própria faculdade que naturalmente desencadeia os acontecimentos, mesmo a revelia do médium. Muitos médiuns, com certeza, pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas dedicadas, têm para consigo uma série de informações, de revelações e de orientações que eles não têm com quem conversar. Porque se expor isso ao vulgo, seriam ridicularizados. Talvez porque a ciência, que caminha muito mais rápido que a moral, mas ainda em passos de tartaruga, não possam dar sustentabilidade às suas orientações ou às suas visões e percepções. Grandes feitos dos profetas só se deram muito depois de suas mortes, e aí eles foram reconhecidos, porque as profecias, elas se esticavam para muito além do tempo. Então, com certeza, um médium como Chico Xavier teria para consigo uma enormidade de assuntos sem ter com quem dividir, porque era um médium de uma conexão muito grande com o mundo maior. E com certeza, na maioria das vezes, tinha que reduzir essa percepção toda para poder conversar com familiares e amigos mais próximos, dando a eles atenção aos casos mais pequenos das suas experiências sociais. O Espiritismo, a terceira revelação de Deus aos homens, é obra da mediunidade. Será bom que de tal não se esqueçam aqueles que preferem ver charlatães e intrusões nessas pobres almas que, para conseguirem do além o que vem dar ao corpo da doutrina espírita, têm de morrer para si mesmas, sacrificando-se durante a vida inteira e chorando lágrimas de testemunhos acervos, visto que nenhuma criatura, qualquer que seja, se afinará plenamente com a espiritualidade para o efeito mediúnico, porque entre risos e alegrias e modo de viver displicente e cômodo. Nós não temos ideia da renúncia desses médiuns que colaboraram com a doutrina espírita. Nós temos, por exemplo, a história de Kate King, que foi um espírito que materializava através da mediunidade de Florence Cook. Ela se entregou a todos os experimentos científicos. Então, enquanto ela, como médium de materialização, era analisada por um William Crookes, era pesado, retirado o sangue do seu corpo, vista a quantidade de massa corpórea, feita uma série de exames, exposta a uma série de elementos químicos, para que pudesse dar comprovação daquela materialização. Nós não temos ideia do sacrifício
e ela se oferece naturalmente para os estudos. Assim como outros que choraram as suas dificuldades, a sua solidão, o seu devotamento, mas dedicaram e nunca desanimaram. Os que desanimaram ficaram pelo caminho, e são vários, porque muitos são chamados, sim, a esse trabalho de ordem superior, mas muito poucos se mantêm fiéis até o fim. Tal como os demais médiuns, tivemos de encobrir do público, está falando da sua própria vida, e até de amigos íntimos, formosas revelações e até profecias, como noticiários de além-túmulo que posteriormente foram confirmados. Então, mesmo ela, né, nas suas confabulações com os espíritos, recebeu várias notícias que viriam a ser confirmadas no futuro, mas que não podia simplesmente dizer, porque a profecia, na verdade, ela existe para não se cumprir. Nem sempre uma profecia vem à tona. Ela demanda uma série de questões e de posicionamento dos povos para que venha a se transformar numa realidade. Pode-se mesmo afirmar que o que mais grandioso e belo um médium obtém e conhece da vida espiritual, lhe é vedado declarar aos companheiros de jornada terrena. Então, aquilo que ele mais aprende, que ele mais visualiza, os espíritos pedem silêncio. Não obstante, se somos daqueles que se veem forçados a ocultar muito dos que recebem e conhecem do além, também somos impelidos pelos instrutores espirituais a dizer algo de quando em vez, pois que nem tudo poderá ser encoberto sem prejuízo da revelação. E muitas vezes o que um médium revela favorece ensejo para estudos profundos, descobertas e elucidações transcendentais importantíssimas que tendem a testemunhar a veracidade do Espiritismo. Observemos, por exemplo, que no Pinga Fogo, Chico Xavier fez uma série de informações que futuramente foram dadas como verdade. Uma delas era a existência de água na Lua, o que até então, né, era algo insondável, já que ele fazia o programa, né, pouco tempo depois da chegada do homem à Lua. E isso vem a dar veracidade ao Espiritismo. Ivone Pereira mesmo, quando recebeu o livro Memórias de um Suicida, foi orientada a guardá-lo por mais de 30 anos. Tinha ali na sua frente, né, um manancial de conhecimento do mundo espiritual que as pessoas estavam muito distantes de reconhecer, de entender e de aceitar. Há 5 séculos, diz ela, quando o bispo de Belvais, durante o interrogatório, perguntou a Joana d'Arc se São Miguel lhe parecia desnudo, ao que ela prontamente respondeu, também interrogando: pensas que Deus não teria como vesti-lo? Condenaram-na à morte na fogueira como feiticeira herética por não darem em absoluto apreço às sublimes manifestações mediúnicas por ela apresentadas. Hoje, porém, pelo menos os espíritas sabem compreender e considerar os fatos do invisível em torno da grande médium, assim como não ignoram que não apenas as vestes dos espíritos guias de Joana, mas de todos os espíritos desencarnados que desejam apresentar-se, ornamentados, são tecidas com o poder do pensamento e da vontade, agindo sob o fluido universal, e que essas roupagens, por vezes belíssimas, como que os espíritos costumam vê-los, são divisadas, quer em vigília, quer durante os transes a quem estes foram submetidos. Nós tivemos a oportunidade de estudar isso lá no início da obra, quando ela fala das construções espirituais. Entendemos que a resposta de Joana ao bispo de Belvais
assume grande valia nos dias atuais, quando a ciência transcendental já nos levou a compreender o que Deus possui para vestir os habitantes do mundo espiritual, ou seja, os elementos fluídicos, material, sobre que age o pensamento e a vontade dos desencarnados. Assim sendo, não desprezaremos anotar pequenos detalhes que a mediunidade, que mais tarde, quem sabe, como acontece no presente, a resposta de Joana ao seu algoz, resposta que só após 5 séculos foi devidamente compreendida, poderão ser também de utilidade para o esclarecimento do leitor e servir, outro sim, de ponto de partida para estudos e meditações em torno de tão magnífico assunto. Então, ela faz toda essa introdução para entrar no primeiro caso, dizendo o seguinte: a maioria das vezes, aquilo que nós temos de orientação, aquilo que um espírito dita, pode ser que leve anos e anos para se confirmar. Algumas orientações são permitidas que venham à tona para dar um direcionamento, nem que seja na curiosidade, nem que seja na dúvida. Vamos provar que isso está errado. E acaba se desenvolvendo um estudo em cima daquela tese que pode fazer com que a ciência se desenvolva. Então, ela vai contar para nós um caso acontecido em 1915. Com certeza, algum tipo de profecia, algum tipo de orientação que à época não poderia ser confirmado. No ano de 1915, no correr de memorável sessão que assistiram nossos pais em seu próprio domicílio, na cidade de São João del Rei, em Minas Gerais, e na qual servia o médium Silvestre Lobato, já falecido. Entre parênteses, ela coloca o melhor médium de incorporação por nós conhecido até hoje. Então, ainda faz uma classificação a esse médium Silvestre Lobato. O espírito Dr. Bezerra de Menezes anunciou, incorporado nesse médium, o advento do rádio e da televisão, asseverando que este último invento, a televisão, ou descoberta, facultaria ao homem mais tarde captar panoramas e detalhes da própria vida no mundo espiritual, antecipando assim que a ciência, mais do que a própria religião, levaria os espíritos muito positivos a admitir o mundo dos espíritos, encaminhando-os para Deus. Então, nós estamos lá em 1915, numa casa, numa sessão mediúnica, dentro do próprio lar dos pais de Ivone Pereira. Um médium, um senhor chamado Silvestre Lobato, recebe o Dr. Bezerra de Menezes, isso na cidade de São João del Rei, e o Dr. Bezerra de Menezes fala que seria inventado o rádio e a televisão. Com certeza ele usou termos, né? Uma caixa onde haveria som e outra onde haveria som e imagem, e esta segunda, lá na frente, lá no futuro, ela vai captar imagens do plano espiritual. À medida que os aparelhos eletrônicos vão se tornando cada vez mais sensíveis, eles vão começar a captar as transmissões eletromagnéticas que emanam, que promanam do mundo espiritual, como já o fazem das que são transmitidas pelas ondas nas faixas UHF e VHF. A revelação feita por esse médium foi rejeitada pelos componentes da mesa. O médium viu-se acoimado de invigilante, convidado a orar e vigiar.
E o espírito comunicante, Dr. Bezerra de Menezes, foi doutrinado como um mistificador e perturbador da ordem e do bom senso. No entanto, parte da profecia já foi cumprida. Olha que ela está em 1930 e poucos, né? E não será difícil que a segunda parte o seja também, quando o homem se tornar merecedor da graça de entrever o além-túmulo através de seu aparelho televisor. Então, o primeiro caso que ela conta para nós, olha que interessante, né? Dr. Bezerra fazendo uma previsão, um anúncio, e as pessoas que não tinham sequer noção de aceitar aquilo, o trataram como um obsessor, recriminaram o médium que estava sendo fiel à mensagem, dando a ele, né, como um médium vigilante, e o Dr. Bezerra tratado como um obsessor, que queria, de certa forma, perturbar a ordem e o bom senso. Mais tarde, nós tivemos a invenção do rádio e, a partir dele, a televisão. A transcomunicação instrumental vem nos mostrar a ação dos espíritos através de aparelhos eletrônicos. E isso vai ser, de certa forma, disseminado a partir do momento que as próprias pessoas estiverem prontas a conseguirem sintonizar seus aparelhos com as transmissões do mundo espiritual. Ela não vai substituir a mediunidade como muitos pensam, até porque Allan Kardec foi um transcomunicador, que usou à sua época mesas, cestas e cadeiras. Mas a mediunidade também evoluirá quando chegar a esse ponto. Estará sendo aplicada em trabalhos que talvez ainda nós desconhecemos. Vamos para o segundo caso. Os médiuns espíritas que se entregam à oratória sempre veemente e profundamente inspirada, não recebem precisamente as intuições no momento que discursam. Olha o que ela está falando para nós, né? Os oradores que, naquele momento que está fazendo a palestra, né, vêm as imagens, os pensamentos, eles não recebem essa inspiração precisamente no momento que discursam. Ao mais das vezes, como nem sempre o seu instrutor espiritual estará ao seu lado na tribuna. Então, no momento que ele está lá proferindo uma palestra, seu mentor espiritual pode estar ao seu lado na tribuna. O que frequentemente acontece é que, já possuidor do necessário cabedal, embora não seja verdadeiramente um orador, na véspera desse trabalho, ou poucas horas antes, o médium será arrebatado em espírito por seu guia espiritual durante o sono para o espaço. Isso aqui, gente, é uma informação que nem sempre a gente tem. Nós temos um estudo programado para amanhã na Casa Espírita, seja ela qual for. Então, na noite que antecede, quando você já fez, já montou, já estudou, busca inspiração para coordenar, para ter uma didática, há um arrebatamento do mentor espiritual, que te leva até o mundo espiritual para que haja um preparo. Fornece-lhe as instruções para o discurso. Então, enquanto ele está no mundo espiritual, ele recebe orientações para o momento da palestra. Fala o discursar em sua presença, imprimindo na mente do seu pupilo o característico da sua própria oratória. Então, estando no mundo espiritual, você antecede aquele momento, aquela palestra. Imagina se a gente não tem equilíbrio. Se na nossa casa é uma complicação, não há um preparo para o desdobramento do corpo, a pessoa não se prepara para dormir, vai dormir com imagens de violência, imagens de filmes, imagens que não engrandecem,
Então, ela perde esta ação da espiritualidade, que poderia muito melhorar o seu desempenho. Exerce sobre ele, enfim, seu intérprete, a sugestão hipnótica ou mesmo uma hipnose. Então, o mentor espiritual busca o seu pupilo e o prepara para que daquele assunto possa sair algo que realmente as pessoas precisam. Ao despertar do sono, o médium estará tranquilo, sentindo algo indefinível dentro de si, sem todavia recordar o que se passou durante o seu repouso. Então, ele faz uma preparação, desperta muito mais seguro, muito mais tranquilo, mas não tem a noção exata do que aconteceu. Mas, no momento da oratória, esta será repetida exatamente como foi delineada e autorizada no espaço, com eficiência e agrado geral, sem que o médium vacile por um só instante da eloquência assim adquirida. É por isso que o estilo deste ou daquele espírito, se conhecido dos assistentes, chegará a ser reconhecido pela edificação de todos. Então, quando nós vemos, por exemplo, a oratória de Divaldo Franco a respeito de um tema ou de outro, aqueles que conhecem bem, que estudam a sua obra e identificam as particularidades de cada espírito, chegam a reconhecer sob a influência de qual espírito ocorreu aquele estudo. Daí a necessidade que todo médium orador sente de se recolher e isolar horas antes, ocasião em que geralmente se deixa vencer por um sono ameno, reconfortador. Talvez a gente não consiga se programar dessa forma, porque estamos atropelando uma série de atividades, às vezes sai correndo do trabalho e chega lá e improvisa, perdendo muito se nós tivéssemos nos preparado de forma decente para aquele estudo. As melhores palestras, afirma ela, que nos foi dado realizar sobre assuntos espirituais, por esta forma, muito embora no momento do testemunho ou reprodução, a peça oratória costumem eles exercer uma certa vigilância em torno do médium. Será bom por isso mesmo, para a maior grandeza desse feito mediúnico, que os ambientes dos centros espíritas não sejam alterados por quaisquer acidentes profanos. Então, o que ela afirma para nós? A pessoa é convidada a fazer uma palestra, um estudo. Ela, então, escolhe um tema, se prepara, faz uma série de pesquisas, e ela pode ser arrebatada ao mundo espiritual. E desenvolvido esse ensino junto com os espíritos, para quando ela chegar na oratória, ela tenha condições de oferecer algo muito bom. Quanto mais ela estuda e quanto mais ela consegue se preparar para esse desdobramento e estar entre os mentores espirituais, melhor será a qualidade do seu trabalho. Aqueles que chegam em cima da hora, que fazem tudo de improviso, que não se preparam, que não têm um recolhimento e que não têm uma atitude moral, com certeza não se enquadram nessa proposta. Essa proposta está voltada sempre para aqueles que se esforçam, que estão buscando melhorar a cada dia, a cada momento, a cada nova oportunidade. Então, nós vamos parar, nesse ponto. Na semana que vem, nós vamos dar sequência a essas pequenas historinhas que ela monta, esse capítulo, e depois o desenvolvimento que ela vai dar no final, justamente para a gente conhecer as sutilezas da mediunidade.
Vamos agradecer a Deus esse momento, essa reflexão, lembrando sempre dos nossos companheiros do Lar Cristão Paulo de Tarso, para que possam estar recebendo nesta noite um abraço carinhoso de todos nós, em forma de vibrações fraternas de energia vital, que eles possam receber o bem-estar espiritual que nós também almejamos, Senhor, para o nosso lar, para os nossos filhos, para os nossos companheiros, para todos aqueles que convivem conosco. Pai celestial e amigo, abençoe-nos nesta noite. Dai-nos, Senhor, a confiança que contigo venceremos as maiores dificuldades da nossa existência, que é não nos sintonizarmos com as energias mais baixas. Fortaleça a nossa convicção, a nossa vontade de crescer e alcançar os objetivos maiores da vida. Fique, Senhor, sempre nos abençoando, nos fortalecendo, dando-nos oportunidade de refletir, porque desta forma não nos sentimos órfãos na encarnação, nem distanciados das belezas do mundo espiritual. Abençoe o nosso pequeno grupo de estudo. Dai-nos, Senhor, uma excelente noite de repouso, um fim de semana proveitoso, para que na próxima semana possamos continuar trabalhando e crescendo, em benefício de nós mesmos e daqueles que junto a nós estão incluídos para crescerem espiritualmente. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que estiveram conosco durante esta reflexão, que possamos, na semana